Muito bem, voltando aqui então, deixa eu voltar para a apostila aqui. Eu estou preferindo fazer o exemplo 2, o exemplo 3, porque o exemplo 2 é muito simples. O exemplo, deixa eu ver o que está pedindo aqui, executar o programa, remover o comentário da linha 11. Tá bom, vamos resolver o 2 aqui também. Como eu não vou mexer com o debug, eu vou rodar aqui o aloca 2. O aloca 2, então, compilei, compilação sem problema, linkei, entre com N, para 5 aqui, mesma coisa, ele mostrou, conteúdo, endereço, sem dúvidas. Aí eu peço para, então o que eu fiz nesse programa aqui? Eu declarei int N, fiz N, scanf, liu N, aí eu declarei. Não é a melhor forma de alocar memória para um vetor. Por quê? Porque se você aloca aqui, você alocou N. Se você em algum momento achar que agora eu preciso de mais memória, eu vou alocar N mais 10. Aí fala, não, se eu pude fazer isso aqui na linha 6, eu posso fazer isso aqui na linha 11. Vamos ver o que ele acha disso. Compilação falhou. Erro, declaração de V sem associação. Nota previous declaration of V. Na linha 6. Ou seja, você declarou V aqui e depois você tentou alocar mais memória para V. E ele não permite. Aqui é fixo. Você fixou com N. Mas eu mudei, eu que defini o N aqui. Então isso mostra que essa ideia, ela nem sempre ela é correta. Você não pode sair declarando na linguagem C vetores, ou no caso aqui que a gente sabe que se assemelha a ponteiros, dependendo da situação, da forma que você quiser. Então esse exemplo aqui não pode declarar de novo e não pode alocar mais memórias. Bem, se você não pode alocar mais memórias, dependendo da situação, é melhor você definir como nós fizemos no exemplo anterior, define ele com valor e trabalha com aquele valor. Deixa eu abrir o aloca 3 aqui, que ele é mais interessante. No aloca 3, ele está pedindo para a gente compile e rode o programa aloca 3. Ao compilar, preste atenção nas mensagens do warning. Vamos rodar aqui. Deixa eu ver. Deu lá. O warning. Dá para aumentar aqui, será? Não, aumenta lá em cima. Consegue ver aqui, né? O warning. V may be used sem ser inicializado. Então ele está querendo dizer, olha só, eu declarei um vetor, um ponteiro. Então eu declarei um ponteiro. Onde que está aqui? Declarei um ponteiro. Declara um ponteiro para inteiro. Aí quando eu coloco o ponteiro como se fosse um vetor, ele está dizendo que você declarou o ponteiro, você está colocando valores naquele ponteiro, usando a notação vetor. Eu podia usar conteúdo V, vamos colocar essa linha aqui. Vou comentar essa e colocar essa. Vamos compilar aqui. Mesma coisa, ele está usando V, compilação foi com sucesso, mas ele está dando advertência. Olha, você está colocando o V, conteúdo no V, mas o V está apontando para onde? Você não inicializou esse ponteiro. Vamos rodar aqui. Você tentou rodar um ponteiro, colocando coisas nela, mas esse ponteiro está apontando para onde? Qual posição de memória? Aí deu erro de acesso à memória. Tá? Então, a primeira cuidado em tomar isso. Tá? Ou seja, se V de I é a mesma coisa de conteúdo de V de I, por que ele não aceitou? Vamos lá. Segmento fault. Ou seja,
Ele tentou, ele compilou certo, mas na hora de rodar ele falou, epa, ele está colocando no ponteiro, o ponteiro está apontando para qual posição na memória RAM? Não sei. Ok? Então é importante vocês rodarem esse exemplo. Deixa eu fechar aqui, não, já fechou. Entender esse exemplo aloca 3 e entender o aloca 3B. Aqui no aloca 3B eu peguei o aloca 3 e coloquei na linha 5 essa função malloc20. malloc20 está dizendo aloca 20 bytes de memória. M é de memory e alloc é de alocar, né, de reservar. Então vou pegar esse exemplo, aloca 3, colocar aqui V, que é o vetor, olha lá, que é o ponteiro, V é o ponteiro. Então eu declarei o ponteiro, estou falando o seguinte, existe um ponteiro para inteiro. Para onde esse ponteiro aponta? Eu não sei, né? Então só pegando aqui no desenho, eu tenho aqui a minha pilha de memória RAM, minha pilha, tem aqui os endereços, tem aqui o conteúdo. Então aí vem lá o endereço A30, A31, A32, etc. E aqui eu tenho os conteúdos, né? Quando eu declaro um ponteiro, eu estou dizendo o seguinte, existe um ponteiro em algum lugar, mas ele não está apontando para nada. Quando eu quiser apontar para alguma coisa, eu tenho que fazer v recebe o endereço de uma variável, por exemplo, a variável x. Então o x está aqui? Tá. Então ele vai apontar para cá. O x está aqui embaixo? Ele vai apontar para cá. Mas e quando eu faço alguma coisa desse tipo aqui? Quem é v? É um ponteiro, mas ele aponta para onde? Ele aponta para cá? Aponta para cá? Aponta lá para o infinito? Aponta para o zero? Para onde vai esse ponteiro? Não acaba nunca. Para onde que é? Aponta para lugar nenhum. Aponta para cá? Para cá? Para cá? Ponteiro doidão? Não é, né? Então a correção para isso é eu falar que esse ponteiro agora... na verdade tem duas opções. Ou eu faço dessa forma, dizendo que o ponteiro vai apontar para uma variável, ou eu digo o seguinte, esse ponteiro vai ter para ele reservado 20 posições. Então eu estou garantindo que se ele começa, ele termina. Eu tenho 20 posições para ele. Ok? 20 bytes de memória, que é a função, o que faz a função malloc. Peraí, deu problema aqui. Vamos rodar. Então nós vimos que se eu rodo o exemplo 2 sem o malloc, ele, apesar de compilar, na hora de executar ele fica perdido. Então eu vou aqui em malloc 20. Vamos ver o que vai acontecer. Compilou sem o warning. Rodou bonitinho lá. V de I aí, vírgula 2. Então quando o I for 0, é 0. Quando o I for 1, é 2. Quando o I for 2, é 4. E assim por diante. Ok? Eu posso usar tanto assim, quanto assim. Bacana. O que eu fiz de diferente? Eu falei, existe um ponteiro, ainda que nesse caso ele não esteja apontando para ninguém, eu agora garanto que ele tem apenas 20 posições, e eu vou colocando naquele conteúdo do ponteiro essa regrinha aqui. Vamos colocar aqui para 25. Desculpa isso. Olha, eu reservei 20, mas ele vai até 24 aqui. Deu problema? Não. Pode fazer isso? Não pode. Se você reservou 20,
procure usar 20, porque em algum momento você pode ter problema. Ele aceitou, mas nem sempre ele aceita. Se você reservou 20, tente colocar apenas o tanto que você reservou. Então, essa é a primeira lição para usar o malloc. Eu vou voltar no próximo vídeo, já trabalhando com o conceito da definição, conceito como definir, como trabalhar a função malloc. Tá? É muito simples, não tem segredo. Nós vamos dar exemplo da função malloc, calloc e a função realloc e free. Não tem, repare que o capítulo é pequeno, são poucos exemplos, o conteúdo é muito simples. É como alocar memória para um ponteiro. Então eu vou voltar aqui no próximo slide, já na seção 12.3. Até lá. Ops, parar esse aqui também.